Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora tratar do 7º e do 10º mandamentos para o nosso exame de consciência. São eles não furtar e não cobiçar as coisas alheias. A explicação já nos foi dada pelo rei Roberto Carlos, né? O que é dos outros não se deve ter, ainda que na verdade ele estivesse falando do 9º mandamento, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Mas, falando agora de maneira mais séria, do que tratam esses mandamentos? Eles tratam basicamente da propriedade, daquilo que pertence a alguém, a propriedade particular. Ela é algo querido por Deus, né? Nós temos coisas, são nossas, e nós não podemos pegar aquilo que não nos pertence. E não podemos, não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. Por quê? Porque esse apego desordenado a bens criados é uma coisa que vai nos afastar tremendamente de Deus. É uma coisa que vai prejudicar tremendamente o nosso desenvolvimento espiritual. O apego desordenado ao dinheiro, ele é uma forma de violação desses mandamentos. Por quê? Primeiro, porque o objetivo da vida não é ganhar dinheiro. O objetivo da vida é amar a Deus e glorificá-lo. Segundo, porque nós somos tesoureiros da divina providência. Ou seja, Deus confia que nós vamos ajudar o próximo em dificuldade. Deus não vai fazer aparecer dinheiro no bolso do mendigo. Deus vai fazer com que a gente passe do lado do mendigo na hora que ele está com fome. E a gente dê para ele um prato de comida. Nós somos tesoureiros da divina providência. Quando nós começamos a ficar como avaros, se agarrando ao dinheiro, nós estamos pecando contra esses mandamentos. E também estamos pecando contra esses mandamentos quando nós agimos de maneira ainda mais claramente contra eles. Ao roubar algo, ao furtar algo, ao carregar algo que não nos pertence. Ou a ficar com algo que não nos pertence. Por exemplo, alguém nos empresta uma coisa e a gente não devolve. Isso a gente está pecando contra o mandamento de não furtar. Quando a gente pega uma coisa, qualquer porcariazinha que seja, uma borracha mastigada, sem pedir para o dono, a gente está pecando contra esse mandamento. E quando a gente comete um pecado contra esse mandamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que restituir. A gente tem que devolver para a pessoa aquilo e, de preferência, alguma coisa a mais. Por quê? Porque aquilo não é nosso. E o uso daquilo, a gente também tem o dever de pagar pelo uso. Se a gente pede emprestado, vem alguém e diz, me empresta, por favor, o seu aparelho de som. Eu vou dar uma festa, preciso do aparelho de som. A gente empresta o aparelho de som, que beleza, toma, tá aí. Emprestamos. Agora alguém vem, pega o aparelho de som sem pedir. Essa pessoa tem que devolver o aparelho de som e, de preferência, algo mais. Por quê? Porque ele pegou algo que não lhe pertencia e usou. Mesmo que ele devolva aquilo, não tem como devolver o uso, não tem como devolver o tempo em que essa coisa ficou com ele. Mesma coisa acontece com danos. Se a gente danifica uma coisa que pertence a alguém, a gente deve pagar o conserto e deve pagar algo mais. A gente deve restituir isso. Restituir não só o dano causado, mas o tempo que a pessoa ficou sem poder usar aquilo. Tem hoje em dia muita gente, muitas campanhas aí de pagamento do dízimo. E tem um mandamento da igreja, realmente, o 5º mandamento da igreja diz que a gente deve pagar o dízimo segundo o costume. Qual é o costume? O costume no Brasil, ao contrário de outros países, é a gente pagar o que dá quando dá. Ou seja, a gente botar dinheiro na caixinha de esmolas na igreja, no ofertório da igreja. A gente dá o dinheiro para um padre, a gente dá o dinheiro para ajudar a manter o clero, quando dá, como dá, quanto dá. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que não se inscreve na lista dos dizimistas, ela não está pecando, ela não está cometendo o pecado de furto. Então não é uma coisa apropriada ficar falando que
Quem não se inscreve, ele não está devolvendo o dízimo. Essas coisas meio confusas que estão acontecendo hoje em dia. Até se poderia dizer que o cara que se inscreve nessa listinha e dá aquela quantia fixa, etc., não está pagando dízimo segundo o costume. Está pagando dízimo, mas não está pagando dízimo segundo o costume. O que o mandamento da igreja manda é pagar o dízimo segundo o costume. Tá certo. Isso daí já é legalismo demais. O cara está pagando o que dá, do jeito que dá, como dá, então ele até está pagando segundo o costume, se a gente esticar bastante a definição de segundo o costume. Mas o costume não é aquele, não é obrigatório alguém se inscrever numa lista dessas. Mas é obrigatório pagar o dízimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que pagar 10% de tudo que ganha no dia que ganha? Não. Quer dizer que quando dá, tem que dar alguma coisa. Não precisa ser todo domingo, não precisa ser todo mês, mas a gente tem que dar alguma coisa. Por quê? Não é porque a gente esteja devolvendo algo, qualquer noção do gênero, mas porque nós estamos fazendo um ato que é obrigatório como cristãos, é um mandamento da lei da igreja, de fazer esse ato de caridade, dar essa esmola para ajudar a sustentar o clero. Porque senão, o que ia acontecer? O padre, ao invés de estar lá disponível para ouvir confissão, ele ia ter que estar ralando, trabalhando na oficina mecânica para poder ganhar dinheiro. Ele ia ter que estar dando aula em algum lugar para poder ganhar dinheiro. E não é isso que a gente quer. A gente precisa ter um clero que esteja à disposição. Não tem tanto padre assim que dê para ficar desperdiçando o padre, fazendo eles terem que ganhar a vida por fora com outra coisa. Eles têm o direito de viver do evangelho e a gente tem o dever de ajudar caridosamente a manter o clero. Então, quando a gente vai examinar a nossa consciência para ver se a gente não cometeu esse pecado, esses pecados, né? Não furtar, não cobiçar as coisas do próximo, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver se a gente não ficou demasiadamente apegado no dinheiro, ao ponto de não gastar numa coisa que a gente poderia ter gasto, queria fazer bem, queria ajudar, não dar uma esmola que a gente poderia ter dado, não ter pago o dízimo que a gente poderia ter pago, que é uma obra de caridade também, não ter ajudado uma pessoa que a gente poderia ter ajudado de alguma outra maneira, porque a gente estava apegado naquele dinheiro. Se a gente não ficou entesourando dinheiro demais, guardando o dinheiro todo e às vezes negando coisas essenciais para a nossa própria família, no caso de nós, pais de família. Também, se a gente não ficou com algo que pertencia ao próximo, se a gente não usou algo que pertencia ao próximo sem pedir autorização dele, por exemplo, no trabalho, ficou fazendo telefonemas interurbanos na conta da empresa, isso é furto. A gente não pode fazer isso. A gente está se apoderando de uma coisa que não é nossa. Né? Aquela linha telefônica, ela está ali, pode fazer interurbano, por quê? Porque a empresa precisa que interurbanos sejam feitos. Não é para a gente ficar falando com os amigos em outros estados, isso é furto. Então a gente tem que pensar nisso. O professor na escola que pegou o giz e levou e deu aula em outra escola e usou aquele giz da primeira escola, isso é furto. O sujeito que pegou o rolo de papel higiênico no banheiro do trabalho, isso é furto. São coisas que a gente não pode fazer, são coisas que não nos pertencem. Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma repartição pública. Mas a gente tem que cuidar daquilo que não é nosso. A gente não tem o direito de se apoderar do que não é nosso. Se tiver acontecido, a gente devolveu e a gente restituiu, a gente tem que confessar quando aconteceu. E a gente tem que confessar se a gente não devolveu, tem que devolver também. Se a gente não restituiu, tem que restituir também. Então, no nosso exame de consciência, quanto a esses mandamentos, a gente tem que ver sempre se a gente fez tudo o que deveria fazer. Ou seja, não só não levar a coisa, mas restituir o dano causado, restituir a ausência daquele bem pelo tempo que a gente levou, devolver as coisas que nos emprestaram, dar para a caridade, ajudar como tesoureiro da Divina Providência a manter as pessoas que têm condições piores do que as nossas. Tudo isso faz parte desse mandamento. Então, no nosso exame de consciência, a gente tem que ver, basicamente, é isso. A nossa relação com aqueles bens de que Deus nos cumulou, a nossa relação com os bens
com que Deus cumulou o próximo. A gente não pode pegar o dele e a gente não pode se apegar demais ao nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém.